Olá, saudações a todos. Meu nome é Vanderleia de Andrade Aiski, sou doutoranda em Letras e Estudos Literários pela Universidade Federal de Santa Maria. É uma satisfação participar do 7º Seminário Internacional de Literatura e Cinema de Resistência. O estudo que vou apresentar hoje foi desenvolvido em conjunto com meu orientador de doutorado, professor Lisandro Carlos Calegari, e tem por título Os Relatos Testemunhais na Europa e na América Latina, Definições e Funções. Escritor judeu e sobrevivente dos campos de concentração nazistas, Wiesel, ao teorizar sobre os relatos de experiências de vítimas de guerra, afirmou que se os gregos inventaram a tragédia, os romanos a epístola, a renascença o soneto, então a geração do século XX criou uma nova literatura, aquela do testemunho. Embora a noção de testemunho tenha sido esboçada antes, como se procurou argumentar, ela responde mais satisfatoriamente ao século XX, devido ao cúmulo de violência presenciado a partir desse período, o qual, segundo alguns críticos, foi considerado o mais crítico da história da humanidade, algo que levou Eric Hobsbawm a chamá-lo de a Era dos Extremos. As concepções modernas acerca do vocábulo ganham novos contornos a partir dos trabalhos de John Norton Crewe. Na Primeira Guerra Mundial, ele retornou dos Estados Unidos, onde trabalhava como professor, para lutar no exército francês, na Guerra de Trincheiras, durante mais de 2 anos. Foi nessa ocasião que começou a se interessar por bilhetes, cartas, correspondências, anotações e diários de soldados, atentando para a dificuldade e a necessidade de escrever desses combatentes. Após quase 15 anos de pesquisas, em 1929, ele publica sua obra monumental Testemunhos, com mais de 700 páginas. Para Crewe, só quem viveu a guerra, quem esteve nas trincheiras em situação de combate e na iminência da morte, sabe realmente o que ela foi e significou. Se até aquela ocasião a guerra era concebida como um acontecimento com atos heróicos de seus participantes, a análise feita pelo autor demonstrou que ela não tem nada de grandioso ou grandiloquente. Ou seja, em vez da tradicional representação da guerra em grandes planos de batalhas, o autor privilegiou os soldados na sua solidão, na sua agonia e na sua dor. Para ele, a guerra não é apenas visual, mas também o corpóreo. Para Crewe, o testemunho não resguarda nada de ficcional, ao contrário, trata-se, do seu ponto de vista, de um documento, antes de tudo, exato. Ademais, ele defende a capacidade de os soldados relatarem as suas experiências, porque haveria muitos participantes envolvidos no acontecimento, o que permitiria, inclusive, a captação e a narração da guerra com fidelidade, por se tratar também de um evento monótono e repetitivo. Embora seu paradigma seja positivista, a sua contribuição se dá no sentido de desmontar a grande tradição da história militar nacionalista e épica. Apesar da sua grande contribuição, do ponto de vista da crítica literária e mesmo das análises dos testemunhos que se fazem atualmente, as abordagens de Crewe são consideradas obsoletas. Isso ocorre porque seu método crítico tem se mostrado positivista demais, já que ele considera os testemunhos como relatos estritamente históricos, portadores da verdade sobre a guerra. Ademais, para ele, as experiências traumáticas relatadas por seus companheiros se inseriam no âmbito do comensurável, do dizível, do representável, algo que é contestado hoje. Nesse sentido, ele se coloca contra a literatura, por entender que ela deforma a realidade. Na introdução do seu livro Testemunho, ele afirma que os romances de guerra seriam uma espécie de flagelo da verdade histórica, na mesma medida em que seriam as lendas que ele procura desacreditar. O fato é que os testemunhos ganharam relevância e passaram a ser estudados com ainda mais seriedade a partir dos anos de 1970, mas considerando-se uma perspectiva diferente daquela esboçada por Crewe. Atualmente, o testemunho não é mais visto exclusivamente no domínio histórico, mas no âmbito do cruzamento entre o histórico, o fictício e o descritivo.
Ademais, se para Crew os relatos traumáticos dos soldados podiam ser inseridos na esfera do representável, agora o testemunho impõe uma crítica da postura que reduz o mundo ao verbo, assim como solicita uma reflexão sobre os limites e os modos de representação, ou seja, a questão da representação do real traumático é posta em xeque. Convém esclarecer nesse ponto que esse real não deve ser confundido com a realidade tal, como era pensada ou pressuposta pelos romances realistas e naturalistas, mas deve ser compreendido na chave freudiana do trauma, isto é, um evento que resiste à representação. A literatura de testemunho, conforme Seligman Silva, pode ser considerada uma das maiores contribuições do século XX para a história dos gêneros literários. Segundo o autor, ela se diferencia das duas grandes linhas que marcaram a produção literária até os dias atuais, pois não visa nem a imitação, seja da natureza, de história ou mesmo de ideias, e nem a criação absoluta, como na doutrina romântica que levou à busca da arte pela arte. Essa literatura implica a afirmação da necessidade de se construir um passado que está fadado a ficar em ruínas. Indivíduo e mundo são construídos simultaneamente através dessa literatura. Nesse sentido, ela conduz à reflexão sobre o possível vínculo entre a literatura e a realidade, pois quem testemunha, via de regra, faz uma narrativa caracterizada pelo real traumático. Nesse contexto, a realidade em si não é o elemento principal para o sobrevivente, mas a sua capacidade de percebê-la e de simbolizá-la. Logo, a pessoa que testemunha tem uma relação singular com a linguagem, pois rompe as barreiras dessa linguagem, as quais tentavam encobrir o indizível. O testemunho, enquanto ato de relatar, apresenta algumas acepções e essas permitem perceber os contornos das vertentes que abordam a relação entre literatura e história. Nesse sentido, é possível pontuar a existência de duas grandes tendências, a Shoah e o testemunho. Ambas estão ligadas a fatos ou a eventos históricos marcantes. A primeira, ao massacre de judeus e de outros grupos minoritários nos campos de concentração. A segunda, a história de opressão nos países latino-americanos e aos regimes autoritários aí instaurados a partir da década de 1940. Abordar tais aspectos acarreta entender as peculiaridades formais e temáticas nas produções de cada vertente, mesmo percebendo-se aspectos em comum entre elas. Tendo como critério o aspecto cronológico, partindo dos estudos mais antigos para os mais recentes, inicia-se uma revisão bibliográfica pelos estudos sobre a Shoah e, em seguida, discute-se o testemunho. Seligman Silva faz uma distinção entre os vocábulos Zeugnis, do alemão, e testemunho, do espanhol, pois, embora os dois sejam usados para se referir ao testemunho, é importante pensar nesses termos a partir dos seus contextos. O primeiro situa-se no âmbito de eventos históricos específicos, no caso a Shoah ou Holocausto e a Segunda Guerra Mundial. E ao pensar nesse testemunho, estabelece-se uma relação com a psicanálise para abordar questões do trauma e também da história e da teoria da memória. O segundo termo, testemunho, está igualmente relacionado a acontecimentos históricos, mas que dizem respeito à ditadura, à repressão a minorias étnicas, às mulheres e aos homossexuais, e à exploração econômica, em particular no contexto latino-americano. Esse termo pensa o testemunho a partir da tradição religiosa da confissão e da apresentação de vidas exemplares, tradição da crônica e da reportagem. Os estudos da Shoah estão relacionados às ressonâncias do terror resultante da Segunda Guerra Mundial, mais especificamente ao extermínio de judeus nos campos de concentração nazistas. Tal vertente surge, segundo Valéria de Marco, das reflexões de um grupo interdisciplinar, composto por historiadores, psicanalistas, dentre outros estudiosos, que buscavam compreender os horrores sem precedentes empreendidos por homens, especificamente os nazistas, contra outros homens, os judeus, que eram julgados pelos primeiros
como seres inferiores, o que justificou o tratamento violento e desumano nos campos de concentração, atos até então impensáveis. Para a autora, o relato da Shoah deve obrigatoriamente ser o relato de um sobrevivente, aquele que vivenciou o trauma e, em sua narrativa, tenta transformar a sua experiência em discurso. Como decorrência, de acordo com Seligman Silva, tem-se uma narrativa marcada pela literalização e pela fragmentação. Dentre os autores que são estudados como constituintes do cânone testemunhal da Shoah estão Primo Levi, Paul Celan, George Semprún, George Perec, Charlotte Delbo, Maurice Blanchot, David Rousset, entre outros. A literatura decorrente da Shoah compreende diferentes gêneros, tais como romances, crônicas, contos e poemas. Dentre as obras mundialmente conhecidas, podemos citar É Isso um Homem, de Primo Levi, O Diário de Anne Frank, publicado póstumamente, A Noite, de Wiesel, Eu Sou o Último Judeu, de Till Reichmann, e Depois de Auschwitz, de Eva Schloss, só para citar alguns exemplos. A segunda vertente teórica do testemunho, o testimônio, surge no âmbito dos estudos latino-americanos e apresenta duas ramificações básicas. A primeira está ligada à escrita da história dos excluídos, com o surgimento das narrativas que dão voz aos marginalizados socialmente, operando uma recuperação e uma escritura no âmbito social de quem foi renegado a um segundo plano. A outra vertente está ligada ao relato das vítimas dos regimes militares ditatoriais que assolaram a América Latina nas décadas de 1950 e 1960. Essa concepção tem em sua gênese diferentes discursos, o literário, documental, jornalístico, e apresenta um teor documental, imprimindo nessa literatura um forte teor político. Na América Latina, conforme Seligman Silva, o conceito de testemunho surgiu no início dos anos de 1960. A ditadura converteu-se em tema literário e se tornou objeto de muitos escritores, os quais utilizaram a arte para discutir o acontecimento de forma não oficial, proporcionando uma visão dos fatos históricos de outra perspectiva. Como exemplo, tomam-se livros publicados durante a ditadura no Brasil: 10 Histórias Imorais, de Aguinaldo Silva, Copacabana, Posto 6, de Cassandra Rios, Feliz Ano Novo, de Rubem Fonseca, e Zero, de Ignácio de Loyola Brandão, entre outros. Muitas dessas obras literárias, juntamente com outras representações artísticas como músicas, filmes, novelas e teatros, foram censuradas durante a ditadura, visto que condenar a liberdade de expressão, opinião e questionamentos é uma característica dos regimes autoritários. O testemunho é constituído a partir de diferentes gêneros como a crônica, a autobiografia, a confissão, a reportagem e o ensaio. Dentre autores considerados do cânone do testemunho estão Rigoberta Menchú, Miguel Barnet, Maria Esther Gilio, José Maria Arguedas, Omar Cabezas e Bermejo Gonzalez. Estudiosos como René Yara e Hernán Vidal, John Beverly e Hugo Achugar trataram sobre a teoria do testemunho em suas investigações sobre o tema. Como se observa, os estudos acerca dos testemunhos ganharam complexidade, seja na vertente da Shoah, seja na vertente do testemunho. A despeito de suas diferenças, elas são semelhantes na medida em que problematizam a questão do sujeito, da violência e do trauma. Elas visam ainda a denunciar a história de opressão de governos totalitários ou autoritários, mantendo acesa a memória do passado, para que certos eventos não se repitam. Mas também são importantes para que os autores vejam, no processo de construção de suas histórias e de suas experiências, certa possibilidade de superação ou de reelaboração do trauma sofrido. Nesse sentido, além da complexidade de elaboração de suas definições, as narrativas testemunhais incitam a pensar sobre as suas funções. Para os sobreviventes dos campos de concentração na Europa ou dos porões em que se praticava a tortura durante as ditaduras em países da América Latina, o testemunho se converteu numa necessidade absoluta. Ele se tornou uma condição de sobrevivência.
Para Seligman Silva, o testemunho consiste numa necessidade elementar, pois dele depende a sobrevida daquele que atravessou uma situação radical de violência. Segundo o autor, narrar o trauma, portanto, tem, em primeiro lugar, esse sentido primário de desejo de renascer. Além disso, segundo Wiesel, é necessário contar para gerações futuras o que aconteceu, tanto em nível individual quanto coletivo, para que os fatos não sejam esquecidos. Ao se traçarem considerações sobre os relatos testemunhais, é comum que se associem as suas definições às suas diversas funções. A protocena do testemunho pode ser encontrada na Grécia Antiga, em comunhão com a cena jurídica, mas é no século XX que o testemunho ganha notoriedade, devido ao acúmulo de violência que esse período proporcionou. Regimes políticos autoritários e totalitários fizeram implodir situações de extrema violência, gerando traumas diversos, e fizeram também perceber uma nova visão do ser humano, um ser humano fragilizado, vulnerável, débil, fraco e insignificante. Os testemunhos narrados por esses indivíduos atingidos direta ou indiretamente pela violência contribuíram para a construção de uma nova ética, isto é, um novo ponto de vista para se pensar a humanidade e as relações humanas. Os testemunhos, em virtude do teor do seu conteúdo, convidam hoje os seus leitores a sentir o que o outro sentiu. Ele tem o poder de tocar, de afetar, de causar empatia e de gerar uma compaixão transformadora, fazendo com que se olhe para o passado de forma diferente para se projetar um futuro melhor. Enfim, à medida que eles denunciam uma realidade, eles mobilizam na construção de um novo mundo. Algumas referências. Obrigada a todos.